Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao AGCast. Meu nome é Lívia Suelen E eu sou Gabriel Sampaio. e no tema de hoje iremos te ajudar na escolha da sua pós-graduação. Não é isso mesmo, Gabriel? E para mais detalhes, iremos falar com a professora Eulália Vasconcelos, que é jornalista, mestra em comunicação e coordenadora dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Estácio Teresina. Oi, professora Eulália, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Gabriel. Oi, Lívia. Oi, todo mundo que está acompanhando a GCast. Obrigada, eu agradeço o convite de vocês. Nós que agradecemos, professora Elália. E para iniciarmos, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua história com a sua pós-graduação, como a senhora escolheu, quais as dificuldades enfrentou. Bom, eu quando terminei o curso, eu sempre quis fazer mestrado, desde que eu estava na faculdade, mas naqueles meados de final dos anos 90, era meio complicado o acesso a gente não tinha, por exemplo, especialização aqui em Teresina, a gente tinha sempre que buscar fora. E com os empecilhos de que a gente vivia na dificuldade de ter essas opções aqui na cidade de Teresina, o que já é diferente hoje, né? E aí eu demorei um pouquinho, eu queria ter emendado, né, engatado da graduação para a pós-graduação, eu sempre quis fazer mestrado, eu sempre gostei de sala de aula e de pesquisa, mas eu também sempre gostei do mercado. E aí eu comecei a trabalhar e acabou que demorou um pouquinho mais para eu entrar no mestrado, mas eu acabei optando, eu fiz uma especialização antes como uma forma de preparação até para ir para o mestrado e porque eu queria retornar a estudar mesmo, um olhar mais acadêmico. E aí depois eu fui atrás de fazer o mestrado e acabei buscando fora do país, porque na época várias coisas contribuíram. Primeiro porque pode, para quem está de fora, às vezes pode dizer assim, mas ir para fora é mais complicado. Na verdade, eu pesei os prós e os contras e ir para fora do país foi melhor para mim por diversas questões. E uma das grandes questões foi a bolsa, que eu fui contemplada com a bolsa do governo japonês e que ela me dava condições de eu ficar somente estudando. Parece pouco, somente estudando, eu falo assim, mas não no sentido de que é pouco estudar, mas eu digo, meu trabalho era a minha pesquisa, e aqui é mais complicado você fazer isso. E também porque seria uma experiência para minha família, eu já tinha 3 filhos quando eu fui, de morar fora do país. Então, basicamente, resumindo, a minha saga na pós-graduação foi essa. Eu já tinha 10 anos de mercado, quando eu voltei para a academia para estudar e depois fiquei sempre com o pé na academia e sempre eu faço as duas coisas, um pé na academia e um pé no mercado, né? Professora, pegando ainda o embalo da sua fala, eu gostaria só de confirmar a questão das dificuldades. A mais assim complicada foi essa dificuldade na pesquisa. Eu estava perguntando nisso em questão, já que a senhora comentou que aqui não oferta tanto, né? Tem uma certa carência, digamos assim, em relação a esse tipo de pesquisa na pós, principalmente na área da comunicação, especificando um pouco. Na época, né, quando eu me formei, foi 96 para 97. Eu fiz a minha colação, digamos assim, em 97, mas em 96 eu já estava com o TCC concluído, eu tive uma questão pessoal de saúde que eu posterguei a minha colação e, enfim. Nessa época não tinha especialização e muito menos mestrado na área de comunicação. Hoje a gente já tem, né, o PPG-Com, dentro da Universidade Federal do Piauí, e outras opções de mestrado, inclusive de doutorado e de especializações aqui na cidade de Teresina. Mas na época não tinha. Então a gente tinha que sair, tinha que buscar fora, né? Tanto que teve essa minha geração que se formou nessa época, a maior parte das pessoas que foi para a academia foi toda para fora. Foi para São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, enfim, Bahia, porque eram as escolas Pernambuco, as escolas de comunicação que a gente buscava, né, Rio de Janeiro também, quando a gente queria partir para a pesquisa.
Então, a maior dificuldade para mim na época foi justamente não ter essa opção aqui. Aí depois, quando foi o início dos anos 2000, começaram a surgir as especializações, e foi quando eu voltei para a academia, porque não dava para eu sair de Teresina na época. Então, assim, a dificuldade que eu acho que era maior naquela época, que hoje já não tem mais, hoje a gente tem muitas opções, né? É a questão mesmo de não ter, se você queria a área de comunicação, na época a gente não tinha possibilidade de fazer aqui em Teresina. Professora, em um universo como o da pós-graduação, muitas são as dúvidas, inclusive nossa como estudante também, que afligem na hora de escolher por onde seguir, né? Então, assim, é uma dúvida recorrente essa questão, né? Qual modalidade escolher, qual a diferença entre lato sensu e stricto sensu. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Bom, acho que o que mais dificulta a gente, eu vou fazer só um preâmbulo aqui para vocês entenderem, é porque a sensação que a gente tem quando vai para a pós-graduação é que é uma coisa impossível e inacessível. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não é. A pesquisa ela é acessível a todos nós. Eu gosto muito de falar quando eu dou aula de produção, por exemplo, para a TV especificamente, que a pauta nada mais é do que uma pesquisa, só que ela não é acadêmica, mas tudo parte de um questionamento inicial que você tem dentro de si. Então, esses termos, digamos, acadêmicos, lato sensu e stricto sensu, às vezes criam um certo distanciamento dos alunos por parecer uma coisa muito complicada. Na verdade, você vai buscar especializações, que aqui no Brasil são cargas horárias extensas, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Japão para fazer meu mestrado, que eu mostrava a minha carga horária da especialização, eles diziam assim, mas aqui já é um mestrado. Eu digo, não, não é um mestrado, é uma especialização, porque lá fora não tem essa formação da especialização. E eu acho que a minha especialização foi a carga horária de disciplina e etc. Ela tinha uma carga horária de mestrado, só que eu não tive uma dissertação, uma pesquisa, eu tive um artigo científico no final e artigos durante as disciplinas. Então, assim, a diferença uma delas vai te dar uma especialização. O que a gente busca na especialização? O próprio nome já está dizendo, se especializar em algo, né? Eu vou me especializar em jornalismo científico, eu vou me especializar em jornalismo de dados, eu vou me especializar em telejornalismo, né? A especialização, quando você vai nas universidades que você procura, você vai no busca stricto sensu e lato sensu, você vai buscando o que aquilo vai te dar para quando você for escolher. Se eu for para um curso que eu quero uma formação acadêmica aprofundada para a pesquisa, então eu vou ter que buscar um mestrado e, quem sabe, um doutorado. Então, assim, aí é muito do que você pensa para a tua carreira no depois, né? O jornalismo ele é interessante porque a gente não precisa de uma especialização. Se você fizer um comparativo com a residência médica, o médico, quando ele se forma, ele parte para uma residência médica que seria a nossa especialização, ou seja, a especialidade médica. No jornalismo, a gente já vai atuar sem ter essa necessidade imediata de uma especialização, mas há um desejo nosso, né? Eu quero ser jornalista ambiental, então você vai partir para uma especialização, você não precisa ir para um mestrado para você poder atuar como jornalista ambiental. Eu acho que a ideia é a gente entender basicamente isso, o que eu quero para a minha vida. Eu posso querer mais depois? Óbvio que sim, né? Mesmo já, como eu falei, eu tinha 10 anos de mercado e nem especialização eu tinha. Então, eu fui para a especialização, eu fui depois para o mestrado, depois para o doutorado, enfim, aí você vai traçando esses caminhos, né? Mas é muito do que você sonha de imediato.
Mas você pode ter uma atualização de carreira ao longo da sua vida. Eu acho que o importante é a gente estar aberto e não parar de estudar. E tentar entender, a partir dessa escolha, o que, que eu quero de imediato, né? Professora, inclusive a senhora comentando sobre especialização, é notório, né, no meio dos estudantes, essa dúvida se a especialização é considerada um tipo de pós ou se é algo que há uma diferença entre ambas, entendeu? Se a senhora puder nos explicar um pouco sobre isso. A especialização ela é uma pós-graduação, porque ela vai depois da graduação. A diferença vai ser só, por exemplo, se eu quiser seguir uma carreira acadêmica, a especialização ela seria como se fosse uma preparação para eu mergulhar no mestrado. Quando os alunos chegam para mim, por exemplo, dizer assim, eu não sei se eu quero fazer mestrado, se eu quero ficar só no mercado. Aí eu não sei, professora, eu estou pensando em fazer um mestrado, mas eu não sei se eu faço uma especialização. Eu digo assim, olha, você não sabe se quer seguir a carreira acadêmica, eu entendo que a especialização ela é aquele meio termo. Ela te dá um termômetro, ela te dá um gostinho do que é a pesquisa do mestrado, e você vê isso, e ela te dá uma especialização, você tem um diferencial dentro da tua formação. Como eu falei agora, eu tenho especialização em jornalismo, por exemplo, jornalismo esportivo, né? Então, eu sou especialista naquele assunto, eu tenho uma profundidade sobre aquele assunto, e eu também permeei de uma certa forma, eu naveguei, né, nadei um pouco no que seria, eu saboreei a pesquisa acadêmica, porque na especialização você aprofunda, né, o teu estudo, mas você tem um olhar mais para a prática. É mais ou menos essa a diferença. Eu acho válida a especialização, principalmente se você tem a dúvida, e eu acho válido também porque é uma formação sua, é uma pós-graduação que você tem. Você terminou sua graduação e você já tem uma pós, você já tem um além. Ela não tem o valor do mestrado, mas ela já te habilita a dar aula. Por exemplo, um professor que ele não tem um foco maior na pesquisa acadêmica, mas ele pesquisa, mas ele quer ter uma parte das horas dele destinada ao mercado. Tipo, ele divide, ele equilibra, né? Ele não é 100% pesquisa, digamos assim. A especialização, ela preenche exatamente essa necessidade dele de estar na sala de aula e de estar também no mercado de uma forma mais equilibrada, digamos assim. O que for para você fazer de pós-graduação, eu acho válido, né? Eu até No aconselho, na verdade. caso, no caso, ele tem um engajamento, tipo especialização, mestrado, doutorado, ou tem uma escolha no meio desse processo? Isso, e assim, a especialização, ela não te impede de você fazer várias. Na verdade, nada te impede de você fazer várias. Se você quiser fazer 2 mestrados, 3 mestrados, é muito do teu fôlego, né, na verdade, é como várias graduações. Mas eu acho que todas essas decisões, eu acho que partem muito do que você quer para a tua carreira naquele momento. Eu acho, por exemplo, eu já dei muita aula em pós-graduação em nível de especialização, especialização em telejornalismo. Então, o quê? São aquelas pessoas que buscam uma profundidade em telejornalismo com um viés prático, mas também com uma sustentação acadêmica. E essas pessoas, quando elas vão em busca de emprego, seja aqui ou seja fora de Teresina, elas apresentam, elas têm uma pós-graduação. Mas isso não vai mudar no meu salário inicial, mas vai mudar na tua percepção e na tua capacidade de desenvolver as tuas atividades no teu dia a dia. Então, a especialização como eu falei, ela é um ensaio, mas ela também é uma formação profunda para você também. É perceptível, professora, que o mercado de trabalho hoje ele passou a exigir cada vez mais qualificação. Ou seja, ficar acomodado apenas com o diploma universitário deixou de ser suficiente há muito tempo, até mesmo pelas colocações que a senhora já vem fazendo.
Então, se você deseja se destacar como um profissional, acho que para conseguir promoção, ter melhores salários, eu acho que é importante investir numa pós, mas eu queria saber qual foi o impacto da pós-graduação na sua carreira. Olha, eu acho que o quanto a gente puder buscar aperfeiçoamento, pesquisa, no sentido de ajudar com que a gente esteja atualizado, melhor. Porque, assim, o impacto para mim, ele foi, eu posso dizer, um divisor de águas, porque eu vivi 10 anos de trabalho, um pouco mais de 10 anos de trabalho, porque eu comecei oficialmente, digamos assim, com diploma, 10 anos de trabalho, quando eu comecei a dar aula, mas eu já tinha uma experiência, eu já tinha uma experiência de 10 anos de telejornalismo, né? Então eu já estava ali dentro de uma formação de uma emissora que tem o padrão dela, que tem toda uma escola, mas eu queria mais, né? Então, a partir do momento que eu fui em busca da pesquisa, da pós-graduação, que eu fui primeiro para a especialização, o que aconteceu? Eu me vi como... Primeira coisa que a gente passa a olhar é dizer assim, eu não sei nada, porque não é que a gente não sabe, é porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. O que eu estou querendo dizer com isso? Mais a gente tem vontade de saber. Então, eu consegui olhar para mim como uma profissional que tinha muito ainda para crescer. Porque o que eu pensava? Eu tinha 10 anos, mas eu queria mais. Então, eu considero um divisor de águas, porque eu pude ver aqueles 10 anos meus de prática sendo questionados, sendo complementados, sendo compartilhados com uma leva de pessoas e de pesquisadores e de estudiosos que não tinham a minha experiência, digamos, prática, mas tinham uma outra experiência de outras áreas e também acadêmica, né, de pesquisas científicas eu sempre me mantenho aqui no mercado porque um vai me ajudando a alimentar o outro. Então, assim, para mim, a ida para a pós-graduação foi um salto para mim. Não sei, não sei para quem, para os outros, mas para mim foi um salto e foi um divisor de águas para eu abraçar cada vez mais a comunicação como eu entendo. Eu ampliei meus horizontes. Eu acho que é o ponto principal. Eu sou jornalista, mas eu sou comunicadora. Eu posso trabalhar em diversas outras áreas. Eu acho que acho que é esse o grande diferencial que eu considero para mim. Fora que é desafiador. Eu me desafio todo dia, porque todo dia eu estou vendo coisa nova, eu estou conhecendo alunos com outras ideias, eu estou conhecendo pesquisas, enfim. Eu acho que não tem nem o que falar do que representou para mim como profissional, sabe? Professora, como é que se dá esse processo em uma pós-graduação? Como a senhora pode estar repassando a dica aos nossos ouvintes que estão aí terminando a graduação, seja na área da comunicação, como também em outras áreas? Olha, a primeira coisa, assim, se você... vou falar para quem está terminando, no sentido de, mas eu não tive contato com a pesquisa de jeito nenhum, e agora? Não fiz iniciação científica? Não, não tem problema. É importante fazer durante o curso? É importantíssimo. Mas se você chegou e, durante o seu curso, por uma questão ou outra, você não fez, não está perdido de forma alguma. Qual é a dica que eu dou? Quer pesquisar? Pois comece a partir até do seu próprio TCC, olhar para ele como um passaporte para você fazer uma pós-graduação. De que forma? Primeira coisa, entender suas afinidades. O que eu gosto?
E quando eu falo de TCC, gente, eu não estou me limitando só ao TCC, digamos, o artigo científico, a monografia e tal. Você pode fazer um trabalho prático e você cair numa pós-graduação a partir de um trabalho prático que você fez. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de si e entender o que é que você gosta. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de... Qual é a minha afinidade? E daí buscar opções aqui, se você não puder sair daqui, e fora também. Ou até opções remotas, porque hoje a gente tem muitas especializações, muitas, que são online, né, que são remotas, e são especializações fantásticas. Por exemplo, vou contar a história de uma aluna minha, ela sempre quis fazer, uma ex-aluna, que hoje é uma amiga, ela sempre quis fazer pós-graduação, e eu dizer para ela, para de projetar alto e de se auto-sabotar, porque às vezes a gente joga o sonho da gente lá em cima e diz, mas é impossível. Primeiro que não é. Se eu fui para o Japão, vocês podem ir para qualquer lugar. Eu fui com 3 filhos, já casada, com 13 anos trabalhando, enfim. E eu fui, eu sou a prova viva que qualquer um pode ir, né? E aí o que eu aconselho é ver as opções que você tem e traçar um plano, organizar, traçar metas, buscar ajuda de professores que puderam te orientar. Então, ela, o que ela fez? Ela hoje está fazendo a especialização online de jornalismo político, que é uma área que ela sempre gostou, e isso ajudou ela a entender como ela iria formatar um projeto de pesquisa. E aí ela percebeu que ela realmente queria fazer o mestrado. E ela se inscreveu no mestrado em Portugal, passou, foi aprovada, e vai agora, no segundo semestre, morar em Portugal. Tá naquela procura de bolsa e etc e tal. Então, assim, é você, primeiro, não desistir, né? Não achar que não é possível. E segundo, é você começar a traçar planos e buscar ajuda de professores que você sabe que pode lhe orientar. Não, o professor tal é da área tal, talvez ele possa me guiar de uma certa forma. Gente, professor, o professor que você tem afinidade, o professor, ele é para a sua vida toda. Eu até hoje tenho professores da minha graduação que eu continuo recorrendo a eles quando eu quero um conselho, vou mais para cá ou mais para lá, o que que eu faço? Então, assim, primeiro é não ter medo e não achar que é impossível. E segundo é entender o que que você quer, ter esse autoconhecimento e buscar ajuda e orientação, porque qualquer um tem capacidade, em todos os sentidos que essa palavra tem, de seguir para outros horizontes, digamos assim. Eu acho que o conselho é esse. Como nós sempre fazemos ao final de nossos programas, pedimos sempre para os nossos convidados deixarem uma mensagem sobre esse momento que estamos passando nessa pandemia. E aí a gente abre espaço para a senhora deixar a sua mensagem. Bom, você me pegou, viu, Gabriel? Porque assim, a pandemia tem me tirado. Assim, deixar mensagem. Eu acho que o momento é da gente tentar ficar cada vez mais juntos, né? Óbvio, distantes, né? Porque nós estamos vivendo um distanciamento social, mas entender assim que a gente está atravessando um momento difícil, mas que nós são duas, a partir de uma percepção, a gente tentar sobreviver, atravessar. Qual é a percepção? Eu não estou bem, mas ninguém está, por causa de toda essa situação. Mas o fato de eu não estar bem não deve ser minimizado por mim. Se todo mundo está mal, eu sou mais um. Não, nós somos únicos, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, se todo mundo está nesse barco, todo mundo precisa se ajudar. Então a gente tem que viver a cooperação, a gente tem que viver a compaixão, o olhar para o outro, entendendo a situação que todo mundo está vivendo. E eu acho que a mensagem que eu acho que eu posso deixar é não se cobrar no sentido de achar que você não é capaz, mas de entender o momento que a gente está vivendo e que a gente pode e deve tentar fazer o melhor
mas a gente pode e deve pedir ajuda. Pedir ajuda, gente, não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, pedir ajuda é uma das maiores forças que a gente pode ter, porque a gente às vezes não tem coragem de pedir ajuda. Então é pedir ajuda, entender que a gente precisa estender a mão para o outro e não ter vergonha. E é tentar atravessar esse momento que, de mãos dadas, de longe, pelas telas, a gente vai atravessar. Eu acho que é isso. E agradecer vocês aí o espaço. Eu falo demais, se eu tiver falado muito, podem cortar aí, e peço desculpas aí pelo uso excessivo do tempo. Mais uma vez, a gente que agradece a sua presença, professora. E esse foi o nosso AGCast dessa semana, que apresentamos com excelentes conteúdos para você sobre a orientação do nosso corpo docente, o professor responsável Tiago Melo, os produtores Maria Eugênia e Luiz Gustavo, e o nosso podcast contou com a edição de Pedro Henrique. Estamos nas principais plataformas digitais. Nos acompanhe através das redes sociais, @agecom, e fique em casa, se puder, porque tudo isso vai passar. E até a próxima.